Queridas, a paz do Senhor, eu sou a pastora Tena Andrade e tenho uma palavra de Deus para você. Nós ainda falamos nessa semana sobre responsabilidade e a palavra de hoje está escrita em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, que diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Queridos, sobre esse contexto, foi no momento em que Davi ele caiu em si por causa de algo muito errado que ele tinha feito, desagradado ao Senhor e provocando até a morte do seu soldado Urias. Ele viu Betseba, a esposa de Urias, e desejou estar com ela. Por isso que o Senhor, ele fala em sua palavra: fuja da aparência do mal. Se você não pode se conter, se você não pode controlar suas emoções, se você não pode controlar o seu desejo, então fuja daquilo que possa distanciar da presença de Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Fuja das tentações. Então Davi, ele desejou aquela mulher, e sendo o rei, ele tinha autoridade para ficar com ela. E para cobrir um erro, ele fez um erro ainda pior. Colocou o seu soldado inocente, em frente de uma batalha para morrer propositalmente. Quando Davi, ele faz isso, ele desagrada muito ao Senhor. E o Senhor, ele levanta o profeta Natã para repreender a Davi. E o profeta Natã, ele chega contando uma parábola. Olha, Davi, tem um rico e um pobre. E o rico, ele tem várias e várias ovelhas. O rico tem muitas as coisas. E o pobre só tinha uma sequer ovelhinha. E tratava como se fosse um ente da família, cuidava com todo amor e carinho. E vindo viajante, o rico, ele poderia ter dado uma ovelha dele, mas ele pegou daquele pobre que só tinha uma ovelha. Então Davi se irou sobremaneira. Davi ficou indignado com aquela história, com aquela situação. Mas Natã falou: Tu és o homem. O Senhor te deu tudo. Ele te ungiu. Ele supriu suas necessidades, entregou tudo o que era de Saul a você. E mesmo assim, você ainda foi pegar a mulher de um dos seus soldados. Então Davi caiu em si. E a responsabilidade veio sobre a vida de Davi. Ele estava disposto a se arrepender, ele estava disposto a se humilhar na presença de Deus, ele estava disposto a orar, ele estava disposto a jejuar. Então, mesmo sem querer, se você cometeu um erro, peça perdão ao Senhor, se humilhe, não finja que as coisas estão bem quando nada está bem. Não há nada oculto que não seja revelado diante do Senhor. Não encubra os seus erros, porque o Senhor é fiel para te perdoar. E a verdade tem que ser dita: o Senhor perdoa, pecados perdoa. Se a pessoa se arrepender, é claro que o Senhor perdoa. Porém, existe o preço da colheita. Tudo que nós plantamos, nós temos a obrigação de colher. Então, é melhor não pecar do que pecar. E por mais que o Senhor te perdoe, você venha pagar o preço do seu erro. Davi, ele foi responsável em reconhecer o seu erro e pedir perdão ao Senhor. Davi, ele foi responsável em assumir Betseba como sua esposa. Porém, o filho que foi gerado foi ferido. E Davi passou 7 dias orando, jejuando, sofrendo por aquela criança. Mas o Senhor acolheu. Então Davi se levantou novamente e foi viver uma vida digna de um homem casado. Porém, Davi, ele pagou o preço no decorrer da sua vida. Então, querido, que Davi, ele passou através dessa palavra que é viva e eficaz.
você pode evitar de passar pela mesma situação. O Senhor, Ele te instrui a ter responsabilidade com seu chamado, responsabilidade porque você é um adorador, responsabilidade com sua família, responsabilidade com a função que você exerce. Você tem um nome, você carrega a marca da promessa. Não deixe que coisas supérfluas, que prazeres momentâneos venham te distanciar do propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez tenha escolhas e decisões que você possa se arrepender pro resto da sua vida. Talvez tenha pessoas que se você pudesse escolher hoje, você escolheria não conhecer essa pessoa. Então que esta palavra venha te instruir, venha te capacitar, venha te alimentar, para que você seja uma pessoa responsável, tenha comunhão com Deus e se livre do laço do passarinheiro. Que o Senhor Deus abençoe a você e a sua família. Que o Senhor te ajude a vencer a tentação, a fugir da aparência do mal. Que você continue glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor te capacite e te abençoe a cada dia, em nome de Jesus.